Hoje os agentes têm carga horária de 30 horas semanais, com a regularização passarão a ter uma carga de 40 horas semanais e o piso sobe para 2 salários mínimos, mais adicional de insalubridade. Nós vamos ouvir o que disse o presidente do sindicato, do Sindax, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Paraná, Ondina Macedo, que tem mais informações. Está havendo uma falta de respeito com essa classe trabalhadora. O que nós havíamos, há 2 meses a gente está negociando com a prefeitura, o secretário de saúde recebeu o projeto para ser, com a emenda constitucional, para ser cumprida legalmente, ele alterou o projeto, danificou o projeto para que os trabalhadores sofressem perdas. E nós não vamos aceitar isso. Então, assim, o líder do governo, os dois estão aqui, o líder e o vice-líder, e nos chamou de mentirosos, induzindo a categoria ao erro, e a gente não vai deixar que isso aconteça, tá? Isso é uma injustiça com essa categoria. Nós precisamos regulamentar essa situação dessa categoria. A categoria precisa regulamentar 40 horas para eles terem todos os direitos regulamentados. E engraçado, gente, o dinheiro de pagar esse piso vem do governo federal. Eu não sei por que isso está acontecendo aqui em Londrina. Nós trabalhamos com o Brasil inteiro. E não precisa nem de projeto de lei para passar na Câmara. O líder do governo na Câmara disse que o projeto foi retirado porque foram propostas 2 emendas ao projeto de lei que precisam ser melhor analisadas, mas que não haverá perdas para os agentes. Raquel. Nessa manhã teve um novo protesto, daqui a pouquinho a gente já vai falar com a Ana Contato, a gente está estabelecendo contato com a Ana Contato, né? Porque nesta manhã eles fizeram um novo protesto, estão falando nesse momento com o chefe de gabinete, o Moacir Garione, que chamou também o procurador do município, João Esteves. Ana, bom dia. Como é que está a situação aí nesse momento? Bom dia, Raquel. Bom dia, Buganza. Bom dia que acompanha a nossa Jovem Pan News. Pois é, um clima aqui de bastante tensão, depois do que a gente viu ontem na Câmara de Vereadores, né? A gente percebeu que a sessão acabou para pressionar o prefeito, pressionar o Poder Executivo por uma posição. O que eles dizem é que essa proposta de também que esses agentes recebam pelo menos 2 pelo menos 10 sessões. Foi claro, tem bastante a prefeitura protestando, as pessoas estão aguardando que o procurador chegue até o gabinete do prefeito para que eles façam novamente uma reunião e expliquem por que é que essa PEC deve ser respeitada. De acordo com o sindicato, a verba para o pagamento desses agentes de endemias não viria do município, e sim do governo federal. Então não haveria nenhum tipo de impacto no orçamento do município, que é uma situação que parece, pelo que diz o Sindicato dos Trabalhadores, que os vereadores desconhecem, até por isso teriam retirado o projeto de pauta por 10 sessões. Então, Ana, eu queria te fazer uma... Os trabalhadores seguem se concentrando aqui na frente da prefeitura e aguardando, então, o procurador João Esteves chegar para fazer uma reunião e ver o que fica decidido. Ana, vocês vão poder participar dessa reunião? A imprensa vai poder acompanhar? Não, Raquel. Na primeira reunião entre representantes do sindicato e o chefe de gabinete, nós não podemos chegar, chegamos até a porta e não pudemos acompanhar. Se na segunda reunião pudermos acompanhar, eu aviso vocês. Se tivermos novidades ainda durante o nosso jornal, eu entro mais uma vez para atualizar a situação. Agora, o impasse é por conta dessas 2 emendas, né? E o líder do governo disse que essas emendas precisam ser analisadas. Os próprios agentes, os representantes dizem o que essas emendas mudam no pagamento, o porquê que isso foi retirado, então, de votação?
que os agentes e o pessoal do sindicato diz é que os vereadores desconhecem o projeto e até mesmo essas emendas, que não haveria nenhum tipo de impacto para o município, Buganza. É isso que eles defendem, que a verba para o pagamento dos agentes que passariam de 30 horas para 40 horas, a verba viria do governo federal. Também haveria um adicional de insalubridade. E tudo isso está estabelecido nessa PEC, que não tem nada a ver com a administração municipal. É isso que eles defendem. Tá certo. Obrigada, Ana, pelas informações. A gente te aguarda após a reunião aí para saber qual que foi a decisão, qual que é o posicionamento da prefeitura, até para a gente entender por que eles estão fazendo tudo isso sem necessidade, né? Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Buganza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Buganza, é o seguinte, a categoria está criticando porque eles estão alterando o texto original, diz que estão usando inclusive a palavra complemento, né, dessa diferença salarial, e eles não aceitam isso, né? Eles falam o seguinte, que os agentes de endemia têm esse pagamento já garantido pela emenda constitucional, que é uma questão só de regularização, e mudaram o texto, querem que o texto permaneça. Fique estabelecido o piso salarial dos agentes no patamar de 2 salários mínimos nacionais, conforme dispõe a Constituição Federal. Então, eles não estão entendendo por que eles estão fazendo essas alterações que colocam em risco aí a parte jurídica desse pagamento, sendo que não são eles que definiram, o dinheiro não é deles. Mais uma vez, essa falta de transparência. E outra coisa, esse dinheiro, ele vem diretamente para o município, se não me engano é uma verba de vigilância em saúde, e que eles usam praticamente aí para dengue, né? Porque a questão da dengue é muito preocupante, então eles usam quase tudo aí, que deveria ser para tudo, né? Por exemplo, combater aranhas também, sabe? Uma coisa assim. Mas o dinheiro vai todo para dengue. E os agentes veem o dinheiro do governo federal também para fazer esse pagamento. Então não é dinheiro da prefeitura. Agora eu não entendo, essa é a segunda vez que a gente está vendo isso. As cirurgias eletivas é a mesma coisa, eles já receberam dinheiro do governo do estado, estão com dinheiro em caixa e não ajudam as pessoas. Não fazem as cirurgias, que têm o dinheiro para fazer, não se organizam para isso. E agora mais essa situação. Então é perfeitamente entendível aí de que a revolta dos agentes, para que isso? Até porque, Raquel, assim... É uma regulamentação. O que eu estava até falando ontem sobre esse assunto é o seguinte, gente, nós estamos discutindo aqui, para os agentes de endemias, não é nem ter reajuste salarial. São 2 salários mínimos, minha gente. E assim, não é nem um reajuste, Raquel, porque assim, você fala do seguinte, eles estão trabalhando 30 horas, eles vão passar a trabalhar 40 horas Sim. E por conta disso o salário vai aumentar. Então a gente não está falando de reajuste salarial. Eles estão falando de uma readequação, porque eles vão trabalhar mais para receber esse salário. E o grande ponto, a grande discussão, que assim, para tentar ficar um pouco mais claro, é toda essa burocracia, mas pelo entendimento é o seguinte, quando você estabelece um piso, esse piso, ele é usado para ser calculado, por exemplo, os outros... reajustes, em cima daquilo. E as outras... verbas complementares, você fala? Os complementos trabalhistas, FGTS, Sim. Férias, 13º, esses outros direitos trabalhistas, me fugiu o nome. Quando você coloca como um complemento salarial e não com um aumento do piso... Você muda tudo, né? Você não estabelece esse reajuste, né, para esses outros direitos trabalhistas. E isso pode dar um impacto, provavelmente, e isso a gente fala provavelmente até porque a gente precisa analisar o documento, mas isso dá um impacto até, por exemplo, na hora da aposentadoria. E é isso que o sindicato está falando. É isso que eles estão brigando. Enganado, que eles estão querendo enganar os agentes. Porque se você tem um piso salarial para um cálculo, por exemplo, de aposentadoria, é uma coisa. Agora, se você tem um piso menor, você paga um complemento salarial. Na hora que você vai fazer o cálculo, você não vai fazer o cálculo do valor cheio. É como se eu pagasse, por exemplo, um salário para você e uma comissão. A comissão não entra na hora do cálculo. E é isso que eles estão questionando. Já é baixo o salário. Sabe o que eu acho pior de tudo? É que se eles têm uma decisão e ela é baseada em alguma coisa, é igual a questão do IPU ontem. Eles falaram, a gente quer participar, a gente quer discutir e quer ver dados técnicos. Se eles não concordam, apresentam pra gente o que está errado. E é a mesma coisa que... Por que eles não falam para a imprensa o que está acontecendo? Por que eles não falam por que é que eles não fizeram isso? Por que estão fazendo isso, aliás? E do contrário, não, eles nem falam, nem vêm para dar entrevista. Os próprios vereadores que tiraram isso de discussão nem vêm para dar entrevista, colocam seguranças para proteger. Ontem a cena que a gente viu era como se estivesse todo mundo fugindo de uma coisa que não tinha explicação e seguranças separando ali, tirando
Essa os Câmara é agentes vergonhosa, de né? endemias e os vereadores correndo. Por que se eles têm tanto Tanta embasamento, certeza, assim, tanto embasamento, se eles querem tanta fazer uma tranquilidade, análise né? de emenda, por que eles não vêm, por exemplo, e falam assim, ó, a gente vai convocar aqui uma coletiva, ó, retiramos de pauta por causa disso, nós precisamos analisar, nós precisamos que... Não, e é uma emenda constitucional, Buganza, eles não sim, têm que não meter tem o nem dedo. que meter o bedelho, né? Mas enfim, já que estão metendo o bedelho, poderiam dar explicação. Ah, a gente precisa conversar com o nosso jurídico para saber realmente o que está acontecendo, mas não, simplesmente eles param, jogam para 10 sessões, e 10 sessões, É um ano. nós estamos falando de um ponto muito importante, pós-eleição. Opa, então quer dizer, joga pós-eleição isso, como foi feito recentemente uma outra mudança também, pós-eleição, de um outro projeto que estava sendo votado na Câmara, que foi retirado de votação e colocado pós-eleição também. Então, o que está acontecendo? Não estão querendo votar, não estão querendo trabalhar, não estão querendo fazer o serviço e estão colocando tudo para frente? Porque não é o primeiro projeto que é colocado, que é retirado de discussão por 10 sessões. Nós temos outros assuntos que eles estão fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, não vamos se comprometer aqui, né? Vamos tocando o barco do jeito que dá, vamos esperar passar outubro. O que a gente vê é o seguinte, essa é a Câmara, eu tenho 33 anos de profissão e eu digo para você que é a Câmara mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. É uma Câmara que não mostra a cara, que não assume o que faz, que só joga para a torcida, só procura projeto que vai dar voto, tá todo mundo, a maioria lá querendo voto. Ninguém tá nem aí com a população. Não existe, a preocupação é zero. É só olhar o número de projetos ridículos. Não tem nada de importante para a cidade, porque eles não sabem o que é importante para a cidade, porque eles não se preocupam com o que é importante para a cidade. Então é o seguinte, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz, argumenta e mostra a cara. Então tá na hora desses vereadores assumiram para que vieram. E assumam posições. Não são essas polêmicas, essas para sair na mídia social, não. É para assumir compromisso com quem quer que seja, né? Agora, ficar fazendo blindagem para a prefeitura e sem dar resposta para a imprensa, para a população, que é aquilo que você fala sempre, eu acho importante a gente ressaltar, né? Não é uma resposta para a imprensa. A gente fala para a imprensa porque a gente é o meio, né? Sim. Mas é para a sociedade. E isso precisa ser esclarecido. E outros assuntos tão importantes que precisariam ser discutidos não são colocados em discussão. Nós temos um problema grave com o transporte coletivo. Não dizem que é um debate que não é feito na Câmara. Nós temos várias obras na cidade, como é o caso da trincheira, que atrapalha e toda a movimentação da cidade, que pode ficar para 2025. E que isso não é debatido. Nós temos o problema de uma sede do SAMU que não sai do papel. Nós temos o problema da maternidade que está atrasada e isso impacta completamente em todo o sistema de saúde que não é debatido. Nós temos um dado que nós levantamos aqui com a nossa produção, Raquel, de 15 boletins de ocorrência feitos por dia por mulheres que são agredidas. E nós não temos uma discussão dentro da Câmara, por exemplo, de ampliação, de discutir mais uma delegada para a Delegacia da Mulher, mais recurso. Nós não temos debates na cidade interessantes. O que a gente vê é que esses vereadores têm um espelho na frente. A única coisa que eles veem é a si próprios, né? Então eu acho que está na hora deles entenderem por que eles estão lá, qual que é a função deles, o que eles precisam fazer, né? Se cercar de assessores mais qualificados, né, se é o caso, né, não sei se é, ou se é eles mesmos que não têm condições de assumir os próprios cargos, né, mas tá complicado. Sigamos? Sigamos.